A aula de hoje é sobre razão. O que é razão? Razão nada mais é do que a divisão entre dois números na ordem pedida, tá? Isso é extremamente importante. Ler a questão e saber o que é que a questão me deu primeiro e o que é que ela me deu depois de informação, para quando eu montar a minha razão, eu colocar sempre na ordem que a questão pediu. Se eu colocar na ordem diferente, o resultado vai dar diferente, tá? Aí, quando a gente for escrever a razão, a gente escreve na forma de fração. O que foi pedido primeiro fica em cima e o que foi pedido depois fica embaixo. Então, aqui eu tenho esse exemplo. Numa sala, há 22 alunos, sendo 10 meninas. Determine a razão entre o número de. Aí, na letra A, ele quer a razão entre o número de meninas e o total de alunos. Então, a quantidade de meninas fica em cima e o total de alunos fica embaixo. Aí, como eu tenho 10 meninas, então 10 fica em cima e o 22 fica embaixo. Aí, agora, a gente vai simplificar essa fração até não poder mais. Então, aqui o número que simplifica o 10 também simplifica 22. Por ser dois números pares, então dá para dividir por 2. Aí 10 dividido por 2 dá 5 e 22 dividido por 2 dá 11, tá? Então, aqui a gente achou a razão. Tem questões que vai querer a razão na forma de número decimal. Aí, para transformar para número decimal, é só a gente dividir o número de cima pelo de baixo. Então, 5 dividido por 11 dá 0,45, tá? Pode ser que a questão peça na forma decimal, mas se pedir só a razão é só isso, é 5 sobre 11. Na letra B, ele quer a razão entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos. Note que no enunciado da questão, ele não diz a quantidade de meninos. Ele diz a quantidade total de alunos e a quantidade de meninas. Então, para calcular a quantidade de meninos, é só pegar os 22 alunos menos as 10 meninas. O que sobrar são 12 meninos, tá? Então, vai ser a quantidade de meninas em cima e a quantidade de meninos embaixo. Aí, como eu tenho 10 meninas, então as 10 meninas ficam em cima e os 12 meninos ficam embaixo. Por ser dois números pares, a gente divide por 2. Aí, 10 dividido por 2 dá 5 e 12 dividido por 2 dá 6. Se quiser na forma decimal, 5 dividido por 6, que vai dar aproximadamente 0,83. Aí, aqui na letra C é o contrário. Ele quer a razão entre o número de meninos e meninas. Então, agora vai ser o contrário. A quantidade de meninos, que é 12, vai ficar em cima. E a quantidade de meninas, que é 10, vai ficar embaixo. Então, vai ficar 10 sobre 12. 12 sobre 10, perdão. Aí, de novo, divide por 2, que são dois números pares. Aí, 12 dividido por 2 vai dar 6 e 10 dividido por 2 vai dar 5. Se quiser na forma decimal, é só dividir. Agora, o 6 dividido por 5 é sempre o de cima dividido pelo de baixo, tá? Aí, aqui a gente já pode observar, ó, que se eu trocar a ordem, eu vou ter duas respostas extremamente diferentes. 5 sextos, observe na letra B, que é 0,83. E 6 quintos é 1,20. Então, são dois números extremamente diferentes. Então, a ordem é extremamente importante, tá? Aí, na letra D, ele quer a razão entre o total de alunos e a quantidade de meninos. Então, o total de alunos fica em cima, a quantidade de meninos fica embaixo. E dividindo, a gente tem, escrevendo na forma de razão, fica 22 sobre 12, porque eu tenho 22 alunos e 12 meninos. Por ser números pares, a gente simplifica por 2. A metade de 22 é 11 e a metade de 12 é 6. Então, fica 11 sobre 6. E na forma decimal, a gente faz 11 dividido por 6, que dá 1,83, tá? Então, razão é isso. Razão é simplesmente isso. É escrever uma fração, onde em cima você vai colocar um número e embaixo você vai colocar o outro. Pronto, montou a razão. Aí, vamos agora para um exemplo mais bonitinho. Agora, vamos para um outro exemplo, tá? Envolvendo razão também. Esse exemplo diz assim, ó, em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres, ou a ordem que ele coloca, homens e mulheres. Então, quando você for montar a sua razão, a quantidade de homens fica em cima e a quantidade de mulheres fica embaixo. Aí ele disse que a razão de homens e mulheres candidatos à vaga é 4 sobre 7. Então, a cada 4 homens tem 7 mulheres. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, então, se os 32 candidatos são homens, então esses 32 vai ficar em cima. E ele quer o número total de participantes. Então, para eu descobrir o total, eu tenho que descobrir quantas mulheres tem. Então, a quantidade de mulheres fica embaixo. Como eu não sei quanto é, a gente coloca qualquer letra do nosso alfabeto. Eu coloquei M porque é de mulher, tá? Aí, quando a gente for resolver, a gente vai resolver usando proporção. O que é proporção? É multiplicar o de cima pelo de baixo. 4 vezes M dá 4M. E o de cima pelo de baixo, 32 vezes 7, que dá
224. Então, a gente multiplica e depois divide. Aí, 224 dividido por 4 vai dar 56. Aí, a quantidade de mulheres é 56, tá? Depois que vocês fazem a conta, vocês têm que voltar para o enunciado para saber se aquilo que você achou é a resposta que a questão está querendo, tá? Então, a questão não quer a quantidade de mulheres, a questão quer o quê? O número total de participantes. Então, para eu descobrir o número total de participantes, eu tenho que pegar a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. Então, 56 mais 32 dá 88, tá? Então, outra forma da gente fazer essa questão, em vez de usar proporção, porque proporção é um assunto que vem depois, né, de razão. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Outra forma da gente calcular isso aí é a gente fazer frações equivalentes, tá? Como assim? Eu tenho a fração 4/7 e sair achando frações equivalentes a ela até chegar numa fração que em cima seja 32, tá? Então, o que são frações equivalentes? É você pegar essa fração e multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu multiplico primeiro em cima por 2 e embaixo por 2, por exemplo. Aí, em cima vai virar 8 e embaixo vai virar 14. Não serve. Aí, depois, eu pego e multiplico em cima e embaixo agora por 3. Aí, vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Aí, quando eu multiplicar em cima por 3 e embaixo por 3, isso aqui vai ser 12 sobre 21. Que também não serve, porque eu quero que em cima seja 32, né? Era 4 e virou 32. Então, eu tenho que saber por quanto que eu vou multiplicar o 4 para ele poder virar 32, tá? Então, o número que se multiplica por 4 para dar 32 é 8. 8 vezes 4 dá 32. Então, se eu multipliquei em cima por 8, obrigatoriamente embaixo eu também multiplico por 8, que vai dar 56. 7 vezes 8 é 56, tá? Então, 32 homens para 56 mulheres. Aí a questão que deu total, então era só somar os dois números, tá? Isso é outra forma de você achar a resposta, em vez de fazer meio pelos extremos, certo? É achar por quanto que você multiplica para poder dar aquele número ali. É outra forma de você encontrar a resposta. Mais um exemplo de razão. Esse problema diz assim: em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura de um outro prédio de 110 metros nessa maquete, mantidas as devidas proporções em centímetros, será de... Então, vê, em cima eu vou colocar o tamanho do prédio real, que é o tamanho em metros, e embaixo eu vou botar o tamanho do prédio na maquete, que está em centímetros, tá? Então, vai ficar 80 sobre 48. Aí, o outro prédio é 110 metros, só que a gente não sabe quanto é a altura dele na maquete. Então, a gente vai colocar uma letra. Eu coloquei 6 centímetros, tá? Mas pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Se quiser botar o X, como muita gente está acostumado, pode ser o X. Aí, depois que a gente faz isso, a gente vai fazer meio pelos extremos também. Vai ser 80 vezes C, que é só repetir, e 48 vezes 110. Aí 80C é igual a 5.280. 110 vezes 48 dá 5.280. E depois, para a gente descobrir o tamanho lá na maquete, é só pegar o 5.280 e dividir por 80, que vai dar 66. Então, a altura desse prédio é 66 centímetros na maquete, tá? Então, lembre-se, é sempre importante a gente, antes de montar a razão, a gente colocar no começo qual é a ordem, para a gente não se perder na hora de montar o nosso problema, tá? Então, aqui, ó, a ordem era metros em cima, centímetros embaixo. Aí, existem algumas razões que são chamadas de razões especiais, tá? Uma delas é a escala, que é em cima é o tamanho no desenho, embaixo é o tamanho real. A escala é usado muito em geografia, quando vai desenhar mapas, em desenhos, né? Geométrico, quando você vai desenhar, fazer algum desenho. Então, quando você vai desenhar alguma coisa no papel, você usa o que a gente chama de escala, né? Então, todos aqueles pedacinhos, se você for desenhar o seu corpo no papel, todo o seu corpo você tem que diminuir na mesma proporção. Senão, um olho fica maior do que o outro, um dedo fica maior do que o outro, certo? Então, quando a gente vai desenhar qualquer coisa no papel, a gente usa o que chamamos de escala, tá? Velocidade média. Velocidade média é a distância percorrida em cima e o tempo embaixo. Então, a gente divide a distância pelo tempo.
Densidade demográfica, quantidade de habitantes em cima e a área embaixo. Aí existem outras razões, tem densidade de um corpo, tem porcentagem, então existem outras razões, tá? Aqui a gente vai ver essas três, mas existem outras. Vai. Esse exemplo é sobre escala. Ele diz assim: sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era 8 centímetros. Então, lembre-se, a ordem de escala é: em cima fica o tamanho no desenho e embaixo fica o tamanho real. Aí, os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Então, no desenho, a distância é 8 centímetros. E no real, a distância é 2.000 quilômetros, tá? Como é a escala, a gente precisa deixar as duas unidades de medidas, os dois números, perdão, na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar 2.000 quilômetros para centímetros. Aí, quando a gente for transformar de quilômetros para centímetros, a gente precisa lembrar que 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Então, eu vou pegar os meus 2.000 quilômetros e vou multiplicar por 100.000. Quando a gente multiplica por 10, 100 mil, a gente não precisa armar conta. É só pegar, se o número não tiver vírgula, tá? 2.000 não tem vírgula. Então, eu pego a quantidade de zeros que está no 100 mil e coloco no 2.000. Então, 2.000 já tinha 3 zeros e eu só faço aumentar mais 5. Então, virou 200 milhões. Aí, depois, a gente vai simplificar até não poder mais. Então, eu vou simplificar aqui, só para ser mais direto, eu vou simplificar em cima e embaixo por 8. Eu poderia simplificar por 2, por 4, só que aí eu iria demorar um pouquinho mais para chegar na resposta, tá? Então, eu posso simplificar direto por 8. Aí, 8 dividido por 8 dá 1, e 200 milhões dividido por 8 dá 25 milhões. Então, a minha escala utilizada foi 1 por 25 milhões, tá? Então, lembre-se, a ordem é desenho em cima, real embaixo. Mais um problema de escala. Esse problema diz assim: um mapa que possui uma escala de 1 para 200 mil, aqui ele já está dando a gente a escala, tá? Ele não está querendo que a gente calcule a escala. Está indicando uma distância gráfica entre cidades de 5 centímetros. Como é 5 centímetros, isso é o tamanho no desenho. Lembrando que a ordem de escala é tamanho no desenho em cima e o tamanho real embaixo. Então, se a escala é 1 por 200 mil, significa que 1 centímetro no desenho é o mesmo que 200 mil no real, tá? 200 mil centímetros. Aí ele pergunta qual a distância na realidade entre essas duas cidades. Então, se no desenho é 5 centímetros, no real vai ser quanto? Aí aqui a gente tem duas formas de fazer, né? A gente pode fazer por frações equivalentes, né? Então, do 1 para o 5, o que é que aconteceu? Multiplicou por 5, né? 1 vezes 5 dá 5. Então, aqui embaixo eu também teria que fazer a mesma coisa. Teria que pegar esse valor e multiplicar por 5, tá? Aí, 200 mil vezes 5, aumentaria mais um zero e daria 10, daria 1 milhão. Um zero a mais, isso aqui daria 1 milhão. Aí, 5 centímetros no desenho seria 1 milhão no tamanho real. Aí, 1 milhão estaria em centímetros. Aí, a gente teria que transformar 1 milhão em quilômetros, tá? Aí, 1 milhão transformado em quilômetros, lembrando que 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Então, a gente teria que cortar 5 zeros. Então, a gente ficaria com um zero só. Aí, seria 10 quilômetros. Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer, que é aquela que a gente viu que é por proporção, né? A gente faz, multiplica 1 por R, que dá 1R, e 5 vezes 200 mil, que dá 1 milhão. Aí 1 milhão centímetros, para transformar em quilômetros, a gente vai dividir por 100 mil, porque 1 quilômetro tem 100 mil centímetros, e quando a gente for dividir por 10, 100 mil, lembre-se, não precisa armar conta, é só cortar zeros. Se o meu número não tiver vírgula, a gente só vai cortar zeros, ó. Aí sobrou um zero em cima, ficou 10. Então, é 10 quilômetros, tá? Se tiver vírgula, aí a gente tem que contar a partir de onde tá a vírgula. Mas se não tiver vírgula, é só cortar zeros. Agora, vamos para problemas envolvendo densidade demográfica. Lembrando que a razão da densidade demográfica, a ordem é: em cima é a quantidade de habitantes, embaixo é a área daquele lugar. Aí esse problema diz assim: Israel possui 22.145 km² e uma população de 9,657 milhões, de acordo com
o ano de 2023. Aí calcula a densidade demográfica. Aí vê só uma pequena observação. Esse número aqui, ele está na forma arredondada. Perdão, simplificada. 9,757 milhões. Quando isso acontece, o número que está antes da vírgula, esse número daqui que é milhões, tá? Então, quando a gente for escrever esse número sem a vírgula, sem o nome milhões, com todos os seus zeros, a gente tem que colocar uma quantidade de zeros que faça com que esse 9 vire 9 milhões, tá? Então, vamos continuar o problema. Aí eu tenho em cima eu coloco a quantidade de habitantes e embaixo eu coloco a área. Aí quando a gente for transformar para milhões, tá? Então eu acrescentei 3 zeros. Por quê? Porque se eu só tirasse o nome milhões e deixasse do jeito que estava, seria 9 mil. Aí para ser milhões eu precisaria de mais uma classe. Aí para ter mais uma classe a gente acrescenta mais 3 zeros, né? Lembre-se, para cada classe a gente tem 3 unidades, tem 3 algarismos, perdão. Então, os 3 primeiros algarismos é classe das unidades simples, depois milhares e a terceira classe seria a classe dos milhões, tá? Então, para esse 9 ser considerado milhão, ele tem que estar na terceira classe. Então, por isso que eu só acrescentei 3 zeros. Aí, agora a gente vai dividir. A gente vai dividir o número de cima pelo número de baixo. Aí, quando dividir o número de cima pelo de baixo, dá 440,6 habitantes por quilômetros quadrados. Aí, observe que aqui na resposta não tem vírgula, a minha resposta. Então, eu tenho que fazer a regra do arredondamento nesse número. Qual é a regra do arredondamento? Se o número que está depois da vírgula for 5 ou maior do que 5, esse número que está antes da vírgula tem que aumentar. Então, ele vai passar para 441. Se fosse 440,4, eu não precisaria aumentar, ele continuaria 440, tá? Lembre-se dessas regras de arredondamento, são extremamente importantes. Mais um problema de densidade demográfica. Só depois de densidade demográfica só vai ficar faltando velocidade média para a gente ver como que calcula, tá? Então, antes de chegar no fim, se inscreve no canal. Deixa aquele like, um comentário para ajudar o meu canal, por favor. Então, vamos lá. A área do Rio Grande do Sul é de 281.648 km². A população absoluta é de 191.900 habitantes, de acordo com 2022, tá? Último censo. Calcule a densidade demográfica do estado. Aí, para a gente calcular a densidade demográfica, lembre-se, a quantidade de habitantes fica em cima e a área fica embaixo. Aqui foi bom porque ele já deu todos os algarismos, né? Não deu de forma reduzida. Então, a gente coloca a quantidade de habitantes em cima e a área embaixo divide. E quando dividir, essa conta vai dar 0,68 habitantes por quilômetro quadrado. Já tem ali, ó, não precisa transformar, usar regra de arredondamento nem nada. Tá ali. Então, o exemplo anterior de Israel deu 441 aproximadamente, né? Então, a gente vê que é um lugar, um país bastante populoso, porque a densidade demográfica deu um número grande. Já o Rio Grande do Sul, ó, a densidade demográfica deu 0,61, não deu nenhum habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma região, um estado pouco populoso, né? Porque a densidade demográfica deu pequena. Velocidade média. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora para conhecer os locais. Ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Lembrando, velocidade média é distância dividido pelo tempo. Então, a distância aqui foi 120 km e o tempo foram 2 horas. Quando a gente for calcular a velocidade média, é importante a gente lembrar que, quando vai calcular a velocidade média, quilômetro se relaciona com horas, e metros se relaciona com segundos. Metros por segundo é a unidade padrão, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, tá? Então, é quilômetros por hora e metros por segundo. Se, por acaso, a sua distância ou o seu tempo não tiver nessas relações de quilômetros e hora ou metros e segundo, você precisa transformar, tá? Não se relaciona quilômetros por minuto, quilômetros por segundo, tá? Então, tem que ter esse cuidado. A não ser que tenha no seu gabarito, né, lá a opção. Mas, geralmente, é quilômetros e hora e metros por segundo, tá? Então, como aqui a distância está em quilômetros e o tempo está em hora, beleza, acabou. A gente só faz dividir. 120 dividido por 2 dá 60 km por hora. Marcou a alternativa. Vamos para o segundo exemplo. Segundo problema de velocidade média, diz assim. Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas
e 30 minutos, de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava quilômetro 60. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro 0. A velocidade média em quilômetros por hora do carro de Maria em sua viagem de Mosqueiro até Belém é, primeiro, ela não deu as informações de forma já direta, né? Ele disse que saiu de 6h30 e chegou às 7h15. Então, daí a gente tem que tirar o tempo que ela levou para chegar lá, né? Então, de 6h30 até 7 horas é 30 minutos. E de 7 até 7h15 é mais 15. Então, ao todo foram 45 minutos de viagem. Os quilômetros, ele disse que ela saiu do quilômetro 60 e foi até o quilômetro 0. Então, a distância percorrida foi de 60 quilômetros. E outra informação importante, ele quer a velocidade em quilômetros por hora, tá? Então, bora lá. A velocidade média é a distância dividido pelo tempo. A distância foi 60 quilômetros e o tempo foi de 7h15 até 6h30, que dá em torno de 45 minutos. Só que observe que tá quilômetros e minutos. Quilômetros não se relaciona com minutos, então a gente tem que transformar minutos para horas. Como que a gente faz isso? Regra de 3. Uma hora é 60 minutos. Então, 45 minutos vai ser quantas horas? Como eu não sei a quantidade de horas, então eu coloquei aqui embaixo a letra H, tá? Para a gente poder achar o valor dela. Aí a gente vai aplicar a proporção. A gente vai multiplicar o de cima pelo de baixo, 60 horas. Vai ficar 60 vezes H, dá 60H. E 1 vezes 45, que dá o próprio 45. Aí, para a gente descobrir quantas horas são 45 minutos, a gente vai pegar os 45 e dividir por 60. Aí, quando a gente faz 45 dividido por 60, dá 0,75. Então, 45 minutos é 0,75 horas, tá? Se for colocar em forma de fração, 45 minutos seria 3/4 de hora, tá? Mas aqui ele não quer em forma de fração, a gente vai usar o número decimal mesmo. Então, aqui a gente troca. Tira os 45 minutos e bota os 0,75 no lugar. Aí agora a gente divide 60 dividido por 0,75, que dá 80 km por hora. Tá? Então, quando o tempo não vier em horas, você tem que transformar. Para transformar, regra de 3. Ou, se for minutos, você simplesmente pega os minutos e divide por 60. Tá? Pegou os minutos, dividiu por 60, já vai transformar o seu tempo em hora, porque uma hora tem 60 minutos.